E o que tenho visto nos últimos meses é um aumento nas discussões na internet para opiniões públicas, especialmente na área política e social. E além de todo aquele ataque vago e superficial, o que vejo também é uma argumentação bastante lógica, por muitas vezes bastante filosófica e politicamente muito correta, mas que não alcança os seus objetivos. Não faz a pessoa do outro lado da discussão pensar, e muito menos mudar de opinião, fazendo com que toda aquela argumentação vá pelo ralo. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja uma Pessoa Melhor. Hoje vamos conversar sobre conseguir fazer uma argumentação que não ofenda a outra pessoa e que consiga de fato mudar opiniões, ou ao menos fazer as pessoas pensarem um pouco. E quando lidamos com pessoas, precisamos considerar que existe uma área psicológica que precisamos trabalhar, para podermos deixar elas mais receptivas a ideias diferentes das delas. Muito diferente de chamar as pessoas de incoerente, sem educação, ou de passar dos limites, chamando grupos de fascistas ou comemorando a morte de alguém, só porque tal pessoa não compartilha dos seus ideais. E você pode ter o argumento mais lógico do mundo, mas os exemplos durante toda a nossa história comprovam que usar somente a lógica nunca deu certo. Eu acabei de ler o livro de Platão sobre Sócrates, e Sócrates tinha uma ótima argumentação lógica, mas foi declarado culpado e teve que encarar a morte. E a primeira coisa que precisamos redefinir é o conceito de querer vencer um argumento, porque o que a maioria de nós entende disso é que para vencermos, a outra pessoa precisa necessariamente perder. Nós queremos que as pessoas admitam que a opinião delas estava errada. Uau, você realmente tinha razão, não sei onde estava com a cabeça. E convenhamos, isso não acontece. Uma pessoa convencida contra sua vontade mantém sempre a mesma opinião. A mentalidade que precisamos ter quando vamos discutir algo com alguém primeiramente precisa ser: o que você realmente quer mudar com essa discussão? Se for fazer com que a outra pessoa entenda a sua parte e concorde com você, comece pensando em formas para que isso aconteça, e não tentando dar uma lição de moral ou tentando mostrar quão idiotas elas são. Repare nas discussões por aí. Quem é o seu candidato político, sobre o desarmamento e também sobre questões de gênero. Muita gente ganhando discussões, mas ninguém mudando de opinião. Passo 1. Saiba exatamente o que você quer mudar com uma discussão. E o segundo passo, depois de saber o que você quer, é saber o que a outra pessoa quer. E saiba de uma vez por todas que o que as pessoas querem não é o que elas estão argumentando. Sim, elas têm seus argumentos, mas o que elas realmente querem é algo mais profundo, é algo que passa sim pelas ideias básicas dela, mas que também passa pelo sentimento de se sentir valorizado, de se sentir reconhecido, de sentir que entendemos e nos importamos com a sua opinião. Sabendo disso e escutando com cuidado o que as pessoas estão dizendo, você consegue entender melhor o que se passa na cabeça delas. Passo 2. Entenda o que a outra pessoa quer e sente. E depois de saber o que você quer e o que a outra pessoa quer, existe ainda mais uma coisa a ser feita, que é fazer a outra pessoa perceber que você sabe o que ela quer, e a única forma dela saber disso é você falando abertamente para ela. E o que é mais importante, se você quiser discutir algo com alguém, em hipótese nenhuma diga a palavra mas. Na verdade, a longo prazo você precisa é de realmente conseguir alcançar essa perspectiva na sua cabeça, que não existem mas, e sim es, e que ninguém, ou quase ninguém, está completamente errado em algo. Pense comigo por um instante. A gente consegue sim definir o que é certo e o que é errado na maioria das vezes, mas tem certos aspectos que são nebulosos, onde às vezes dois caminhos diferentes levam ao mesmo resultado. Somente pensando assim e se expressando dessa forma, que conseguimos começar a ser ouvidos pelas pessoas e a nos mover na melhor direção. Passo 3. Indique claramente que você tem empatia pela outra pessoa. E ainda seguindo essa linha de raciocínio, vejo tantas vezes isso, especialmente na política, que quando as pessoas estão em uma discussão, os dois lados assumem que o seu lado tem as boas intenções, enquanto o outro lado tem as más, que o outro lado não pensa nos outros e que eles querem que as coisas sejam violentas e terríveis. Pare para pensar, isso não faz sentido nenhum. Tenho certeza que todos os meus amigos, e penso que os seus também, querem ter uma vida melhor
e querem também que seja melhor para o número máximo de pessoas. E eu sei que existem pessoas que votam de forma egoísta, pensando apenas nos próprios interesses, mas a grande maioria vota com o pensamento que o seu candidato é que vai fazer o melhor para a cidade, estado ou país. Se você fizer o oposto disso, rotulando as pessoas, dizendo que elas estão desejando mal para as pessoas, ou que elas são ignorantes por algum aspecto, ou destacando qualquer outro aspecto negativo, sua habilidade para convencer as pessoas de qualquer coisa vai para zero. Passo 4. Encontre as boas intenções da pessoa. E é só depois desses 4 passos é que a boa e velha lógica pode fazer seu trabalho. E dentro disso ainda existe um passo. A maioria de nós pula os 4 passos e joga toda a lógica em cima das pessoas. E o que parece na visão delas é que você está querendo forçar a fazer o que você deseja. Em cima disso, primeiro, seguir o caminho do respeito, por muitas vezes tendo que mudar a sua própria opinião. E segundo, sabendo disso, você precisa colocar essa lógica em formato de uma sugestão ou de uma pergunta, porque essa é a forma de fazer com que a outra pessoa se sinta respeitada e aberta para a sua ideia ou a sua sugestão. Passo 5. Mostre sua lógica e termine com um pedido ou uma sugestão de mudança. E talvez até indique novamente que você entende o lado dela. E esses são os 5 passos. É óbvio que enquanto temos liberdade, poderemos aceitar ou refutar as ideias dos outros e os outros refutarem as nossas. Mas pelo menos, tomando consciência desses 5 passos, você vai pelo menos poder ser efetivamente ouvido. E eu recomendo a leitura do livro que citei, um livro pequeno, mas que encaixa bem nesse tema. Obrigado por estarem por aqui até o final, um grande abraço e seja uma pessoa melhor.